Podcast Mulher Palestrante chegando em mais um episódio e sempre o objetivo de contar histórias de mulheres e você pode vir aqui contar a sua história, então manda mensagem pra gente para saber mais, fique aqui com a gente que hoje é uma história que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida porque a gente vai ter muitos ensinamentos, principalmente sobre a nossa área emocional. E eu quero que você já nos siga aqui nas redes sociais, esteja com a gente no YouTube, sempre conhecendo mais e mais histórias, no Spotify e lá no Instagram. E eu quero contar quem é minha convidada, Liz Ribeiro, a terapeuta Liz Ribeiro, tá aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi. É um prazer estar aqui compartilhando com você da minha história. Vamos começar contando sobre quem é a Liz Ribeiro. Na verdade, não é o nome, não é Liz. Tem mais história aí. Tem sim. O meu nome é Elisane. Eu decidi usar o Liz porque sempre era muito desafio para as pessoas falar Elisane. Ou eu era chamada de Elisiane, Lisiane, até mesmo a pessoa lendo o meu nome. Então eu decidi usar o Liz e super pegou. Todo mundo conhece a Liz Ribeiro. E é assim que você vai ficando conhecida, se tornando autoridade no seu segmento. Conta pra gente o que você faz. Bom, eu sou terapeuta comportamental. Eu ajudo mulheres a se desenvolver, a lidar melhor com seus desafios diários, porque toda mulher tem vários desafios, né? E muitas vezes elas não conseguem se desenvolver ao longo do tempo e precisam de ajuda. E eu sou a mão amiga para estar ajudando a se desenvolver, seja na área profissional ou como mãe também, porque a mãe sempre acha que tem que dar conta de tudo e as coisas não são bem assim. E você também é mãe. Isso. Sou mãe de 2 crianças. Eu tenho um menino Pietro de 7 anos e a menina Estela de 4 anos. Tudo bem. E quando a gente fala de empreender, de estar até na frente do microfone, na frente das câmeras, como a gente está aqui, tem todos os bastidores e é o que você, quando eu falei ali das emoções, é o que você cuida, ajuda as mulheres a caminharem com as suas emoções. Exatamente. A parte da emoção é o que nos move e a gente não pode deixar ser movido pelas emoções. Nós temos que aprender a controlar elas. E esse controle da emoção é tão importante para várias áreas da nossa vida. Seja para gravar um vídeo, seja para tomar a decisão de estar num palco, tudo a gente tem envolvida a emoção. Mesmo que a gente saiba, que a gente pratique, a gente tem que ter esse controle. Mas por onde começar a controlar nossas emoções? Difícil essa pergunta. Sim, é bastante complicado, porque assim, as pessoas, na verdade, que não é bastante complicado. As pessoas complicam, mas as emoções, elas precisam ser controladas a partir do momento que você se conhece. Quando você se conhece, você consegue controlar as suas emoções. Aquele impacto que te dá de algo, você está se conhecendo, você sabe como você vai reagir. E quando vem algo pra cima de você, você sabe como reagir, porque você se conhece. Então a sua emoção dá aquela equilibrada. E aí você consegue dar conta de fazer as coisas, de enfrentar todos os dias os desafios. Exatamente. Exatamente. E você acredita que uma das partes importantes para a gente conseguir controlar as nossas emoções é o autoconhecimento? Sim. Porque você se autoconhecer, você sabe quem é você, como você vai reagir a certa situação. Porque se você não autoconhece, como que você vai prever a sua emoção? Não tem como, né? Agora, quando você se conhece, você sabe o que aquilo traz de sentimento, se você sabe que naquele momento você não pode ser explosivo, você não vai ser. Porque eu falo isso porque muitas vezes eu fui explosiva. E eu explodia muito fácil. Quando eu me conheci, sei aonde vai, eu sempre dou aquela respiradinha básica, solto, e agora sim eu reajo. Eu não deixo que a emoção tome conta de mim. Eu controlo ela. Eu acredito que 95% da população precise aprender sobre controlar as emoções, não é verdade? Com certeza, com É certeza. um Hoje o número é muito desafio. grande de pessoas que estão onde não queriam estar e fazem coisas que não queriam fazer. Porque é o inconsciente trabalhando e é a falta do autoconhecimento. Depois que a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento, o que é importante para a gente
E buscando ajuda, por exemplo, tem muita gente que acha que para buscar um terapeuta, um psicólogo, porque tá doente. E não é bem assim. Esse autoconhecimento a gente pode fazer ao longo da nossa vida sem ter uma justificativa. Bom, é muito comum, assim, as pessoas buscarem ajuda só quando chega no ápice, né? Ah, tá horrível, minha vida tá acabando. Então elas buscam ajuda. Só que a ajuda pode ser buscar muito antes disso. Ah, para eu conhecer, eu estou bem, mas eu quero melhorar. No que eu posso melhorar? Tem muitas das situações que as pessoas sempre colocam vamos dar o exemplo, o casal, né? Ah, o meu marido faz isso, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu marido, e sempre tá culpando o outro, né? A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu filho, e nunca olha para si. Então, isso também já são sintomas. Opa, se eu tô culpando demais os outros, eu preciso ter o olhar para mim. E a prevenção, se trabalhar com a prevenção é muito melhor do que trabalhar no já estou não aguentando mais, né? É muito melhor. Só que as pessoas não têm essa visão, porque não está doendo. E quando não está doendo, por que eu preciso de ajuda? Só que quando a gente vem para a prevenção, isso tende a melhorar muito mais. A gente evita muitas perdas, né? E é uma das coisas que as pessoas acabam travando. Por exemplo, eu atuo falando, ensinando sobre a comunicação. E muitas vezes a pessoa quer falar, ela tem muito conhecimento. Mas eu percebo que não adianta só ela treinar a oratória, não adianta só ela entender como segurar o microfone, como construir uma história, porque está dentro dela. São as emoções que estão ali. Isso vem muito da infância. Isso, com certeza, vem da infância. Vou compartilhar um pouquinho sobre a minha infância. Na minha infância, eu sempre quis estar, vamos se dizer, no palco, né? A participar das apresentações, mas eu sempre era podada. Pra quê? Estar lá na frente, se aparecer. E isso, pra mim, dificultou muito no aparecer. E quando eu entendi isso, que era uma dor da Liz menina, eu deixei essa dor lá e eu prometi pra Liz menina que seria diferente. E aí sim, eu comecei a aparecer e coloquei a minha voz, porque não é feio, não é como eu tinha antes, né? Não estou me exibindo, só estou passando a minha mensagem que muitas mulheres precisam. E assim você foi descobrindo que o palco era para você, que Sim, com você certeza. deveria estar na internet. Que eu era merecedora do palco. E hoje você tem um conteúdo muito bacana, inclusive de muitos ensinamentos dentro da sua rede social, onde você mostra um pouco do que a gente consegue controlar as emoções, traz dicas, então é interessante. A gente vai fazer o convite para as pessoas seguirem você, mas também foi um desafio para você começar essas gravações de vídeo, começar a aparecer, mas você foi trabalhando esse autoconhecimento. Sim. A questão da internet, a gente fica muito pensando no julgamento do outro. E quando você pensa no julgamento do outro, você está fazendo um julgamento prévio ali de você mesmo. E quando você deixa levar pelas outras pessoas, você acaba deixando de fazer o que precisa ser feito, que é passar aquele teu conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento, eu preciso passar para as outras pessoas. E como eu faço isso? Hoje a internet ajuda muito. Então, essa é uma forma de passar meu conhecimento. Ah, eu escrevi algo errado. Tem julgamento. Ah, escrevi errado, tem que estar perfeito. Né? Porque senão o outro vai ficar falando e aí a gente acaba não postando. E é muito interessante isso, porque esses dias eu fiz uma postagem rápida, uma mensagem bacana, não lembro a mensagem, mas foi uma mensagem bacana, onde uma pessoa veio no meu direct e falou: era tudo o que eu precisava. Então, às vezes, a gente se priva por achar que não está perfeito ou por medo do julgamento do outro, mas tem outra pessoa esperando por uma mensagem sua, um aprendizado seu. É uma reflexão bem importante, que muita gente tem muito conhecimento e fala assim, ai, quando der, quando chegou a hora, quando isso, quando aquilo, e vai só procrastinando. Eu acredito que a procrastinação também faz a gente ficar doente emocionalmente. Sim, existe a procrastinação que é boa. Hoje se fala muito de procrastinação e veio falar da procrastinação de um tempo para cá. Antes nem se existia essa palavra, né? A procrastinação, por que eu digo algo bom? Por exemplo, eu sou terapeuta e eu tenho uma pia de louça para lavar ou roupas para arrumar. E aí eu procrastino, não faço aquilo agora. Por quê? Porque eu estou focada dentro das terapias, porque eu estou focada no meu cliente.
Então, essa procrastinação é uma procrastinação boa. Então, não necessariamente que a procrastinação vai ser algo ruim, mas você tem que saber aonde você procrastina. Identificar para seguir. E eu vejo isso, não só pelo que eu já vivi, de procrastinar muitas coisas. Eu falo, gente, mas era tão simples, por que eu não fiz? E fui entendendo, mas isso vem lá da primeira coisa que a gente falou do autoconhecimento, mas existem alguns hábitos que a gente pode colocar para não acontecer a procrastinação, por exemplo, que você pode trazer de dicas para nós? Sim, você tem que saber priorizar. Lembrando, o autoconhecimento, eu tenho que saber conhecer os meus objetivos, né? E a partir do momento que eu conheço os meus objetivos, sei aonde eu quero chegar, eu vou começar a listar o que é importante para mim, para eu poder parar de procrastinar. Porque se eu não tiver esse planejamento, se eu não souber, é aquela coisa, a situação da seguinte forma: se eu não sei aonde eu quero chegar, ou se eu não tenho o meu objetivo ou a minha meta, eu sou para-raio de coisa ruim. Qualquer coisa serve. Então eu deixo acontecer e nunca chego num resultado. Por quê? Porque eu não sei onde eu quero chegar. Então, primeiro, o autoconhecimento, sei onde eu quero chegar, tenho o objetivo, agora vou traçar como eu vou chegar naquele meu objetivo. Então, isso tudo vai fazer parte do seu autoconhecimento, porque se você não se conhecer, você não vai saber onde você quer chegar. Você pode até ter um objetivo, mas pode ser direcionado a algo que a sua mãe determinou para você. Por que eu escolhi? Hoje tem muito no mercado pessoas insatisfeitas, né? Fiz a faculdade, sei lá, de direito, alguma faculdade, e a pessoa se sente insatisfeita. Por quê? Porque algo que os pais incentivaram, e às vezes não é que eles queriam fazer aquilo, mas incentivaram de forma inconsciente e eu decidi por aquilo. Né? E aí acaba tendo essa frustração. Eu tô aqui porque alguém me colocou aqui, não porque eu quero. Uhum. É um cuidado que a gente tem que ter, né? E agora com relação a ideias. Mulher palestrante, as mulheres têm várias ideias e acabam vindo não só para fazer mentoria comigo, fazer parte do movimento, estar em eventos para entender mais sobre como construir os palcos. E acabam tendo várias ideias. Como que a gente consegue organizar as nossas emoções com relação a expectativas, que eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Sim. Com relação a expectativas, tem muita gente que fala assim, ai, não crie muita expectativa, ou crie pouca expectativa. Ai, eu já vou sem expectativa nenhuma, porque daí o que vier é lucro. Na verdade, eu acredito sim que a gente tem que criar uma expectativa, mas não se apegar, né? Porque tudo aquilo que a gente manifesta de forma. E estar preparada para que, se aquilo não aconteceu daquela forma, mas ter a visão, aconteceu dessa forma, por quê? Né? Não só pensar, eu vou criar uma expectativa, daí der tudo errado, eu vou ficar frustrada. Já lida com essa frustração antes. Cria expectativa sim, porque isso faz muito bem, mas porém, esteja preparado para a frustração. Não deu certo? Analise a situação, aprenda com seus erros, aprenda com o que veio para você. E eu sempre lido com isso. Às vezes eu crio uma expectativa grande, não deu certo do jeito que eu queria. Mas por que não deu certo? Faltou isso, faltou algum empenho dessa forma. E assim a gente vai conseguindo controlar as nossas emoções. Então a expectativa, sim, de certa forma, ela é boa. E eu acredito que as pessoas têm que ter a expectativa. Muito bem, e ainda dentro dessa questão de expectativa, com certeza muitas mulheres que te procuram para fazer os atendimentos, elas procuram com alguma expectativa, porque elas precisam desenvolver ou melhorar ou controlar essas emoções. E de que forma que funciona a tua terapia? Bom, eu trabalho nos atendimentos focado na causa da dor, né, das minhas clientes. Porque assim, nós temos que buscar a causa. E o que que é? A nossa mente trabalha de uma forma, o nosso corpo reage de outra, as nossas emoções vai para outra. Ninguém está se entendendo. É como uma empresa, né? Onde o CEO da empresa quer uma coisa, mas não consegue passar para os outros dar o comando. Então a gente precisa fazer o alinhamento de tudo isso. Como que eu faço o alinhamento? Através da técnica que eu uso, né? Eu utilizo a técnica para fazer o alinhamento, para concentrar tudo. O que que eu quero? Qual é o meu objetivo? Então, vamos passar o comando para todo.
Então, eu trabalho a parte do corpo, a parte da mente, a parte emocional, a parte espiritual. Tudo isso faz parte do eu, né? E se eles não estiver bem alinhado, eles não vão, cada um vai querer uma coisa e é onde a gente acaba se perdendo no caminho. É um cuidado que a gente tem que ter e muitas vezes enxergar que tem um profissional pronto para nos ajudar, que é o seu caso. Exatamente, exatamente. E a gente foi falando bastante sobre mulheres, sobre esse papel de empreender e a questão da expectativa, da procrastinação. Mas eu também queria que você contasse um pouco da sua trajetória ajudando mães de autistas. Isso. Bom, a minha trajetória com o autismo iniciou quando meu filho, em 2019, meu filho estava com 3 anos e eu via que ele não falava muitas palavras e eu fui buscar ajuda. Até conversei com o pessoal da escola e eles falaram: olha, se você acha que é algo, pode ir atrás. Mas eles já sabiam, só que eles não dão um comando, né? Não, porque eu já estava buscando isso. E aí a minha filha era bebezinho, ela tinha 6 meses e a gente teve essa descoberta. E a partir daquele momento, eu não sei te dizer o que é um luto, né? É uma coisa que eu busco muito nas minhas clientes que sofrem esse luto. Eu não passei por isso, eu não criava uma expectativa no meu filho, eu só queria ser mãe. E naquele momento que a neurologista falou, eu fui buscar entender. Lógico que veio o choro, veio tudo, a incerteza de tudo. E eu era CLT, e eu falei, eu preciso ficar mais perto dele. Porque eu era CLT, fazia a faculdade, então eu ficava muito pouco tempo com ele. E eu decidi largar tudo, empreender e viver esse mundo mãe e empreender. Só que com a experiência baixa, né? Eu acabei não dando certo nos empreendimentos. E aí eu fiquei frustrada. E a emoção foi lá embaixo. Foi aonde eu comecei a aprender. Foi aonde eu encontrei as terapias e essa vontade de ajudar outras pessoas. Porque no eu procurar ajuda e me ajudar, eu percebi o quanto as mães precisam de ajuda também. E o quanto isso evolui no tratamento do filho. Porque eu pensei que eu não estava fazendo nada pelo meu filho, porque eu estava fazendo para mim. Só que as terapeutas que atendem ele falaram: o que você fez com esse menino? Que ele tá diferente, que ele deu uma boa evoluída em questão de 1 mês. E era exatamente esse processo de eu me cuidar. Então, por isso, eu ajudo as mães a ter um olhar para si, porque muitas vezes elas carregam, eu preciso ajudar meu filho precisa se desenvolver, ele precisa ir, e fica focado demais nele, e esquece delas. E quando ela volta o olhar para ela, ela consegue ajudar o filho de forma muito mais simplificada. E com isso você foi trazendo o seu papel como terapeuta para mostrar para as mães não só o que você já vive dentro da sua casa, como você já se desenvolve com o seu filho, Pietro, mas também outras mães enxergando que existe muito mais do que expectativas, existem várias formas de terapia também para os dois, para as mães e para os filhos. Exatamente. Eu nunca deixei de seguir o tratamento que o meu filho precisa. Né? Tem muitas pessoas que acham, eu tô fazendo essa terapia aqui, vou deixar dessa. Não, eu sempre segui aquilo que foi determinado, o tratamento dele, eu não mexo. Mas sim, eu faço tratamento para mim, porque é um conjunto. Não tem como meu filho se desenvolver se eu, como família, o meu esposo e a minha filha, não tiver unido junto com a escola e junto com os profissionais que atendem ele. Às vezes as pessoas jogam muito pro profissional. Mas o profissional não presta, o profissional não é bom e tal, por isso que o tratamento dele não anda. E esquece de olhar para a família, o que você está fazendo? E eu sempre tenho contato com a escola. Não de forma chata, né? Porque a gente também tem que ter o entendimento do que a escola pode fazer e não ir jogar a responsabilidade na escola. Então, isso tudo é um trabalho em conjunto. Então, eu trago muito isso para as mães, porque eu vejo muitas mães chegar nas escolas e querer bater boca, a parte de inclusão, falar sobre inclusão, mas nem ela mesma entende o que é inclusão. A inclusão começa em casa, para daí eu poder incluir meu filho na escola.
Muito bem, agora eu queria que você fizesse o convite para as pessoas te acompanharem mais, saberem mais. E eu já vou contando para vocês que tem novidade logo logo aqui nesse podcast. A gente ainda não vai contar o nome, mas eu tenho a alegria, a honra, fiz o convite para a Liz para trazer um podcast falando sobre tudo do autismo, tudo que todas as mães precisam saber e logo vocês vão acompanhar por aqui. Com certeza vai ser muito bacana. Eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, Liz Ribeiro Terapeuta, e acompanhar todas as novidades por lá, os conteúdos que eu posto diariamente. É muito bacana, traz muitas coisas para ajudar no seu dia a dia e nos desafios. Muito bem, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E a todos vocês, continuem nos acompanhando, tem mais e mais episódio. E a cada mulher que eu trago aqui é para você se inspirar e saber que o palco é para você também. Até o próximo vídeo.